Valor patrimonial e valor de mercado da WEG, da Petrobras, da Magazine Luiza e do Banco do Brasil. É isto que nós veremos agora na terceira parte do nosso curso de análise fundamentalista. Olá, amigo investidor, seja bem-vindo então ao meu vídeo de número 3 da nossa série de análise fundamentalista. Você está no canal Ação em Ações, o meu nome é Pedro e o objetivo desse nosso canal é ensinar você, investidor, iniciante ou não, a investir com segurança, a investir pela sua própria opinião e não pela opinião de internet ou pela opinião de terceiros. Eu estou demonstrando aqui para vocês nesta aula, nessa nossa série, uma das ferramentas que eu uso para fazer análise dos indicadores fundamentalistas das empresas às quais eu quero me tornar sócio ou já sou sócio, tá bom? Então, vou dar um review aqui rapidinho da aula número 2. Se você não assistiu a aula número 2, vou deixar aqui no nosso card o link para que você assista e fique por dentro de tudo aquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? Bom, na aula número 2 nós vimos alguns conceitos de valor de mercado, valor patrimonial e valor da empresa, né? Aprendemos aqui um pouquinho sobre a nossa planilha, como que os números do ativo circulante, do passivo circulante, do patrimônio líquido são formados, né? Como que esses números que são extraídos dos balanços das empresas refletem aqui então na nossa coluna, né? Verificamos aqui o valor da empresa, verificamos o valor de mercado, dívida bruta, enfim. Nós vamos dar sequência aqui agora, neste vídeo, falando um pouquinho ainda sobre valor de mercado, tá bom? E também valor de empresa, tá? Bom, vou começar aqui trocando a cotação da nossa empresa, que eu havia deixado por último como 1,50. Vamos dizer que ela vale hoje R$ 22,50, né? É o preço que o mercado está pagando por ação, e que a nossa empresa ela tem aí 100 mil ações distribuídas para os seus sócios, tá? Para o mercado, né? Dessa forma, o total daqui do patrimônio líquido dela é de 361.700, né? Veja que o patrimônio líquido, como nós vimos anteriormente, ele não altera, né, de acordo com a mudança aqui no valor do preço da ação. Por que que isso não acontece? Ele não causa nenhuma alteração imediata nos valores que foram declarados aqui no balanço patrimonial da empresa, né? O patrimônio líquido está ligado diretamente ao resultado que a empresa teve até aquele momento de atuação dela, o quanto ela recebeu e o quanto ela pagou. Então, o que sobra aqui no patrimônio líquido demonstra para a gente o que realmente a empresa é. Desta forma, pessoal, a cotação ela aponta para a gente a expectativa do mercado, né, em relação a aquela empresa em questão, né, em relação aqui à nossa empresa, né? O quanto o mercado está pagando a mais ou a menos sobre o valor patrimonial da nossa empresa, né? Porque, de repente, existem expectativas de que no futuro essa empresa vai crescer ou vai passar por dificuldades. Isso reflete, então, diretamente na cotação do preço da nossa ação, tá? Se você acompanhar, de repente, uma ação, né, ao longo do dia, você vai ver que o preço dela sofre variação a cada minuto, né? Quanto mais gente compra, quanto mais gente vende, quanto mais notícias aparecem, quanto mais ruído se ouve no mercado, mais impacto nós temos aqui no preço da ação, positivamente ou negativamente, tá? Para nós holders, né, praticamos aqui filosofia buy and hold, o preço até não importa tanto, tá? O que eu quero dizer assim, a oscilação do preço até não importa tanto, porque nosso objetivo é entrar no papel quando ele estiver no preço mais baixo possível, para poder então carregar, para ter dividendos maiores ao longo dos anos que a gente vai ficar casado, né, com a nossa empresa, tá bom? Então tá legal. Lembrando então aqui, gente, que o valor de mercado, né, ele tem a ver então com o preço da ação, que tem a ver com a expectativa de mercado para aquela empresa,
vezes a quantidade de ações, então, que essa empresa tem, né? Se ela tem 22, aliás, se a cotação é de R$ 22,50, ela tem 100 ações, né? Dá até para ver aqui na fórmula que eu já deixei marcado. Um vezes o outro vai me dar aqui 2.250.000, que é o valor, então, de mercado que essa empresa tem, é o quanto o mercado está disposto a pagar por ela, né? Mas lembre-se que ela é o que ela tem no patrimônio líquido, né? 361.700. Ela está bem valorizada, né? Ela está bem, como nós dizemos no linguajar aí dos investimentos, ela está esticada, tá bom? É quando o preço de mercado é muito superior ao preço do patrimônio líquido, aquilo que realmente ela vale, tá? Muito bem. O valor patrimonial, então, é o patrimônio líquido, o valor de mercado tem a ver, então, aqui com a quantidade de ações e a cotação, né? Vamos dar uma olhadinha no valor de mercado e de patrimônio líquido aqui destas empresas, tá? Vamos aqui para a tela. Eu deixei a WEG, a Petrobras, a Magazine Luiza e o Banco do Brasil separados para a gente poder fazer essa comparação. São empresas de segmentos diferentes, né? A WEG é de segmento industrial, Petrobras é de segmento de extração de petróleo, né? Magazine Luiza é varejo e Banco do Brasil é instituição financeira. Mas é interessante dar uma olhadinha nesses números aqui, tá? No caso da WEG, o valor do patrimônio líquido e do mercado é bem fresco, tá? Saiu agora no resultado dessa semana, hoje que eu estou gravando esse vídeo é dia 24/10, saiu agora no dia 21/10, então é bem fresquinho ainda, tá? Tá no balanço dela lá, veja. O patrimônio líquido da WEG, 11.122.500.000 reais, esse é o patrimônio líquido dela. É este número aqui, tá, gente? Você pega no balanço tudo que ela tem para receber e tudo que ela tem para pagar, né? E tira um do outro, vai sobrar então o patrimônio líquido, que é o valor que ela é. Olhando para o valor de mercado dela, veja, 171.397.000.000 de reais. Ou seja, ela está esticadíssima. Quantas vezes o mercado está aceitando pagar a mais do que ela vale, né, pelo seu patrimônio líquido? Olha, o mercado está hoje pagando, está negociando esta ação 15,4 vezes a mais do que o valor do patrimônio líquido da WEG, né? Então significa que existem muitas expectativas para esta empresa. Por quê? Porque se você olhar os balanços dela do último trimestre e também dos últimos anos, a WEG é uma empresa que vem dando, em primeiro lugar, receita recorrente. Tá? Então, ano a ano, período a período, ela tem aumento de receita. Com pandemia, sem pandemia, ela vem gerando caixa, ela vem gerando receita. Segundo lugar, é uma empresa que está investindo em novas tecnologias, em novos negócios. Então, ela está comprando empresas para poder atuar no setor de energia solar, de saneamento, diversificando um pouco mais, além do setor que ela atua, né? Então, existe muita expectativa de que essa empresa, nos próximos anos, continue gerando caixa, continue dando bons resultados, apesar dela não pagar bons dividendos, mas é uma empresa que o mercado tem como uma empresa de crescimento, uma empresa o que significa isso? É uma empresa que você compra hoje, por exemplo, por R$80 a ação, 80 e qualquer coisa, e que daqui a um ano essa ação ela pode valorizar até 100%, ou mais, ou próximo disso, tá? Se você for olhar hoje o preço da WEG, pegando a partir do dia 1º de janeiro de 2020 até a presente data, ela já tem uma valorização aí acumulada em torno de 75%, 76%. Então essa é a expectativa de mercado para a WEG. Por que o mercado paga 15,4% acima do patrimônio líquido dela? Porque existem expectativas de que ela vá se valorizar, que ela vá crescer muito mais no futuro, tá? Quando nós olhamos para a Petrobras, o cenário já é um pouquinho diferente. A Petrobras ainda não divulgou, né, o seu balanço patrimonial do terceiro trimestre de 2020, está para sair, né? Mas nós vemos aqui que são valores bem semelhantes, né? Olha, o patrimônio líquido da Petrobras, que é o que ela é de 242.766.000.000 de reais. E o mercado está pagando 268.900.000.000
325 milhões pela empresa, né? Então, se a gente for dar uma olhada quantas vezes o mercado está pagando acima do que ela vale, né? É 1,1 vezes a mais do que o patrimônio líquido da empresa, né? Por quê? Não existem tantas expectativas assim. A Petrobras está passando por dificuldades, né? Tivemos aí problemas nos governos anteriores, que realmente fez com que o caixa da Petrobras fosse prejudicado. Estamos passando por crises do petróleo no mundo, né? A guerra aí entre Rússia, China e outros países exportadores e produtores de petróleo, a ameaça da chegada aí de carros elétricos, enfim, o mercado está precificando 1,1 vezes, né? 1,1 vezes acima do valor patrimonial da empresa, tá? E esse número ele pode mudar dependendo do resultado que a Petrobras apresentar no seu balanço patrimonial do terceiro trimestre de 2020, tá? Via de regra, pessoal, próximo aí das datas de divulgação dos balanços, o preço dessas ações começa a mudar, tá? Para maior ou para menor, porque próximo aí da data de publicação, quando a empresa vai bem, realmente a ação ela começa a subir, pouquinho, e até mesmo depois de divulgado o resultado, ela continua subindo mais um pouquinho, tá? E o contrário também é válido, né? Se a empresa vai publicar um balanço ruim, você vê já uma certa movimentação de mercado. Bom, olhando aqui para a Magazine Luiza agora, o valor patrimonial desta empresa, ele é de, vamos abrir aqui, 7 bilhões 443 milhões e 840 mil. Esse é o valor patrimonial, é o que ela é esse campo aqui, né? Você pega tudo que ela tem para receber, subtrai daquilo que ela tem para pagar, sobra esse valor de 7,4 bilhões. Porém, o mercado está pagando hoje por ela 168,4 bilhões de reais, né? Está pagando 22 vezes a mais do que do preço do que ela realmente vale, né? Ela está super esticada. Por quê? Existe muita expectativa no mercado aí para a Magazine Luiza, uma empresa de varejo que nos últimos anos se valorizou demais, né? Ela cresceu muito, muita gente aí que entrou no papel e segurou, apesar de não ser uma empresa pagadora de dividendos, está realizando lucro, está ganhando com a valorização do papel. E existem grandes expectativas porque ela é uma empresa que vem comprando outras empresas que vão dar sinergia para o negócio, como empresas na área de logística. Fala-se até em possível participação da Magazine Luiza caso haja privatização dos Correios, né? Ela é uma empresa que vem investindo em tecnologia, pegou firme na parte de e-commerce, principalmente agora com o coronavírus, ela já estava preparada para isso. Apesar dos fechamentos dos pontos de venda da loja física, o resultado dela foi muito bom, né? Existe expectativa aí de crescimento agora por conta de Black Friday, de Natal, então não sabemos até onde esse resultado vai, né? Até onde esses ventos favoráveis para a Magazine Luiza a levarão, né? Mas fato é que hoje o mercado está pagando 22 vezes acima do que ela realmente vale, ela está esticadíssima, né? Existem algumas ameaças, como a Amazon, né, que já anunciou a implantação de um novo centro de distribuição e logística aqui no Brasil, em algumas regiões. Então, ainda assim, parece que a Magazine Luiza resiste e segue bravamente, né? Vamos ver até onde isso vai, né? É uma empresa, então, que está com um valor de mercado acima do seu valor patrimonial. E aqui, por último, por um setor um pouco diferente, nós temos o Banco do Brasil, cujo valor patrimonial, ou patrimônio líquido, é de 105 bilhões e 700 milhões de reais. E o valor de mercado é de 96 bilhões de reais. Então, 105 bilhões é o patrimônio dele e o mercado está pagando 96. É o único caso que nós temos aqui onde o mercado está pagando um valor abaixo, né, do que realmente o papel vale, né? Veja que o valor patrimonial é de 105 bilhões, mas estão pagando 96 bilhões. Por que isso está acontecendo com o Banco do Brasil e com a maioria dos bancos que não são fintechs, que não são bancos digitais? Porque nós estamos, né, com a crise do coronavírus,
os bancos precisaram fazer grandes aportes, né, grandes separações das suas receitas para PDD, imaginando que haverá grande inadimplência, né, por parte de pessoa física e por parte de empresa. Então, fez-se necessário essa separação de parte aí dos seus lucros, né, das suas receitas para PDD, perda com devedores duvidosos, tá? O que eu acho que vai acontecer? Minha opinião, tá? No terceiro trimestre agora e no quarto, no terceiro eles não divulgaram ainda, né, até o momento, os bancos, os bancões, né, Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, ainda não divulgaram os seus balanços, nem do terceiro trimestre, nem do quarto trimestre. Quando o fizerem, acredito que no terceiro trimestre o resultado para a PDD não virá da maneira como eles estavam esperando, não virá tão ruim assim, e muito menos no quarto trimestre. O que vai acontecer então com esse valor que foi separado? Esse valor vai voltar para o caixa dos bancos e vai ser declarado como lucro. E aí, esses bancos que pagam dividendos vão fazer a distribuição desses dividendos para os seus acionistas, consequentemente, o papel vai voltar a valorizar, tá? Eu acho que é isso que está acontecendo. Tem gente que fala, mas tem aí agora os bancos digitais chegando, tem Pix para entrar, para tirar receita de bancos. Gente, banco é banco, tá? É o que manda no país e realmente esses fatores podem ser uma ameaça, mas não tão significante assim, tá? A ponto de um banco como o Banco do Brasil, com patrimônio de 105 bilhões, ser negociado a 96, tá? Quando isso acontece, nós chamamos de pechincha, ou dizemos que o valor da ação ele está descontado, tá? Porque está sendo negociado um pouco abaixo do seu patrimônio líquido. Então, aqui me parece ser um bom ponto de entrada para quem quer investir em bancos, tá? Já diferente dos outros papéis que nós vimos, exceto aqui Petrobras, né? Se alguém tiver interesse em investir em Petrobras, eu deveria até esperar mais um pouquinho para ver se esse papel passa a ser negociado um pouquinho abaixo do valor patrimonial. É uma abordagem que pode ser feita, tá, gente? Olhar para o papel e comprá-lo a partir do momento em que ele é negociado abaixo do seu valor patrimonial. Claro que você precisa fazer algumas análises, eu estou falando aqui de uma forma bem simples e bem superficial, né? Sobre as ameaças, sobre o porquê que esse papel está sendo negociado acima ou abaixo do seu patrimônio líquido, tá? Mas às vezes é uma oportunidade, tá bom? Legal. Dito isso, gente, o valor da empresa, que nós não vimos aqui nesse vídeo ainda, ele vai ser o valor de mercado mais o somatório, então, da dívida líquida do papel, tá? O que é a dívida líquida? Eu já expliquei no vídeo anterior, mas vou relembrar aqui rapidamente, tá? A dívida líquida, ela é o resultado de tudo que a empresa tem em disponibilidades, né? No caso aqui a gente está vendo só o caixa, né? Mas tudo que ela tem como disponível, subtraído daquilo que ela deve para terceiros, né? No nosso caso aqui, a nossa empresa, ela está devendo aqui, né, empréstimos e está devendo aqui empréstimos e financiamentos. Está devendo 26 mil reais. Mas ela tem, né, os 60.600 reais. Então, esses 60 mil, você abate o que ela deve aqui para terceiros, vai te dar uma dívida líquida com valor negativo, indicando que existe ainda valor no caixa. Esse caixa aqui, se pagar agora essas dívidas, ele vai ser de R$ 34.600. E ele, sendo de R$ 34.600, se você fosse comprar essa empresa pelo valor de mercado, haveria um certo desconto aqui. Veja que o número é menor, né? E é exatamente a diferença que nós temos aqui. Você pega os 2,2 milhões aqui, subtrai dos 60 mil, vai te dar esses 2.215.000, porque existe dinheiro no caixa. Você também está comprando o caixa da empresa, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha para falar aqui no vídeo número 3. Nós teremos ainda mais um vídeo sobre esta série. Peço que você continue aqui assistindo, né? E se houver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Então eu te vejo daqui a pouquinho. Um forte abraço. Beleza, investidor, esse foi o vídeo número 3 do nosso curso de análise fundamentalista. Te convido agora para assistir o vídeo de número 4, onde eu passarei agora novos conteúdos para vocês. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva em nosso canal e compartilhe
com os seus amigos para que este vídeo alcance mais pessoas, tá bom? Daqui a pouco nós nos vemos.